E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos fazer a abertura aí do livro 3, com o capítulo 1 de ciências. E o que será que esse capítulo vai abordar? Bom, nesse primeiro capítulo, nós iremos falar um pouco sobre alimentação e saúde. Qual a importância de se ter uma boa alimentação para se ter saúde, né? Então, vamos ver o que vai ter nesse capítulo. Estudaremos os tipos de nutrientes presentes nos alimentos e a importância de uma alimentação saudável para fortalecer a energia de que nosso corpo necessita. Aliás, fornecer, né? O processo de digestão e o caminho do alimento no corpo serão descritos, bem como os problemas relacionados à alimentação. Aí eu lhe pergunto, o que será uma alimentação saudável? Será que comer bem significa comer muito? Será que comer bem seria comer só aquilo que a gente gosta, né? Como os nossos frituras, doces e guloseimas? Será que isso seria se alimentar bem, ter saúde? Vamos aí entrar no seu capítulo, na página 2, certo? Alimentação e saúde, vemos aqui em página dupla, né? Crianças brincando, né? E na outra folhinha temos aqui, né? Um senhor fazendo um churrasco, não é? Muito gostoso aí, bebida, aqui refrigerante, não é? E as crianças se divertindo. Temos aqui algumas perguntinhas para abrir o capítulo. Converse com o professor e colegas sobre a situação apresentada na imagem sobre as questões. Primeiro pontinho. Por que nossa boca enche de água quando sentimos um cheiro de algum alimento que nós gostamos? Já imaginou o cheiro daquele bolo gostoso que a gente tanto gosta, aquela carne fritando, o cheiro de algo saboroso que você gosta? Por que nossa boca começa a encher d'água? Já pensaram por quê? Alguém sabe responder? Vamos ver isso na aula online, tá certo? Quais são os alimentos que fazem você ficar com água na boca? Qual é o alimento que você pensa e a boca começa a encher d'água? Que alimentos são esses? E voltando ao primeiro pontinho, gente, a nossa boca ali enche d'água porque quando a gente sente o cheiro de algo que a gente gosta, o cérebro automaticamente manda uma mensagem para o nosso organismo, né? Dizendo que nós vamos se alimentar, né? Vamos consumir alimento. Então, o cérebro manda já a mensagem para o nosso corpo, para a boca ir salivando, para ficar melhor da gente engolir os alimentos, né? Já pensou se a nossa boca fosse seca e não tivesse essa saliva para molhar o alimento e ele descer melhor pela nossa garganta, não é verdade? E que alimentos são esses que faz você ficar com a água na boca? Terceiro pontinho. Para onde vai o alimento assim que engolimos? E depois, o que acontece com ele? Será que quando a gente mastiga na boca, ele vai logo direto para o estômago ou para nossas tripas? Será que é assim? O que acontece com ele? Da nossa boca até chegar ao destino final. O que será que acontece? O último pontinho. O churrasco é um prato típico da culinária do sul do país. Nós vimos esse trabalho de ciências ou de geografia, lembra? Você gosta de churrasco? Qual é a sua comida típica de sua região? Né? Nós vimos aí várias comidas típicas do Nordeste, não foi? E qual é a sua comida favorita? Vamos compartilhar aí no grupo, certo? Na página 3. Você sabe aí o que é nutriente? Será que toda coisa que se come é nutriente? O que seria nutriente? Vamos ver aí. Nutrientes, substâncias que nutrem, que alimentam. Vamos ver aí? Para fornecer a quantidade de energia e nutrientes que o corpo necessita para manter seu bom funcionamento, é necessário uma alimentação saudável, equilibrada. Ela deve conter alimentos variáveis para garantir a ingestão adequada de nutrientes. Mas o que é nutriente? É qualquer substância presente em um alimento que A. Forneça energia, certo? B. Produz a substância necessária para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção da saúde e da vida. C. Regula as reações químicas que acontecem em nosso corpo. Então, resumindo, nutrientes são o quê? As proteínas, açúcares ou carboidratos, os lipídios e as vitaminas, além dos sais minerais e da água.
Então, tudo isso aqui, ó, nutriente é qualquer substância que apresente em um alimento que tenha tudo isso aqui. E aqui nós temos o que são os nutrientes, né? Proteínas, açúcares, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. Tudo isso é nutriente, ok? Vamos lá, então. Vamos ver onde está presente os carboidratos e o que são, certo? Aprendemos que os vegetais, por meio da fotossíntese, nós vimos no capítulo, né, do livro 1 e 2, né, sobre a fotossíntese, que é através dela que as plantas produzem um açúcar muito simples, que é a glicose, certo? Que, no caso, as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Os açúcares são consumidos em nosso organismo e deles aproveitamos a energia. Os alimentos ricos em carboidratos são chamados de energéticos. Então, lembrou de carboidrato, lembrou energético. Os mais conhecidos no Brasil são arroz, farinha de milho, batata, mandioca e farinha de trigo. Esses são os mais conhecidos aí, né? E a gente consome muito, né? No almoço aí o arroz, né? A farinha de trigo, a farinha de milho, tem nas vários biscoitos que nós consumimos, não é verdade? Bolo, pães, bolachas, essa farinha de trigo, não é verdade? Então tem muito carboidrato. Então aí que são lipídios. Lipídios, os alimentos que contêm lipídios são considerados alimentos energéticos também, não é? Os lipídios são encontrados em alimentos como azeite de dendê, azeite de oliva, nozes e manteiga. Eles participam da composição da vitamina D e da fabricação de alguns hormônios. Então, você vê aqui a imagem, não é? Do azeite, não é? Mais um grupo, as proteínas. Qual a função aí das proteínas? Nós vimos aí sobre os carboidratos, né? Carboidratos, lipídios e agora proteínas. Elas exercem diversas funções do nosso organismo. E a principal delas, sabe qual é? Compor sua estrutura, acrescentando substâncias necessárias ao desenvolvimento ou reconstituindo partes gastas durante nossa vida. Por acrescentar substâncias ao nosso corpo, são chamados de alimentos construtores. As proteínas. Também exercem a função de enzimas, hormônios ou anticorpos. Os principais alimentos que contêm proteínas são carnes em geral, ovos, feijão, leite e derivados como queijo e ricota. Aqui você tem, né, alguns alimentos ricos em proteína. Então, a função dela é compor sua estrutura, né, recompor aí partes gastas durante nossa vida, não é? E aqui nós temos sobre vitaminas e sais minerais, que também é muito importante, né, para o bom funcionamento do nosso corpo. As vitaminas e sais minerais contribuem para o bom funcionamento do nosso organismo, assim para a prevenção de doenças. Às vezes, quando a gente é criança, né, muitas vezes mamãe preocupada com o nosso desenvolvimento, a nossa alimentação, né? Às vezes tem a nossa ausência de apetite, ou chamado fastio, e aí vem essa mamãe nos dá uma vitamina, né, para dar apetite, vitamina de crescimento, muito conhecida aí, a vitamina B1, B2, o biotônico Fontoura, entre outras, né? Então, eles não são produzidos pelo corpo e por isso devem ser obtidos por meio da alimentação. Então, as vitaminas e minerais são produzidos por meio da alimentação, certo? São encontrados em alimentos como leite, ovos, frutas e vegetais, grãos e cereais, entre outros. As vitaminas são chamadas de alimentos reguladores e são conhecidas pelas vitaminas A, B, C e etc. Então, são vários tipos de vitamina. Por exemplo, quando você pega aí os rótulos, né, dos alimentos, você tem lá os valores energéticos e calóricos dos alimentos, assim como também as vitaminas, né? Aqui nós vimos diversos alimentos aí, né, que contêm aí vitaminas e sais minerais, que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso organismo.
Às vezes a gente não gosta muito de comer frutas e vegetais e grãos, mas é muito importante para a nossa saúde. A gente não só deve comer só o que gosta, mas o que precisa, tá, gente? Aí na página 6, temos um pouquinho sobre fibras, né? O que são fibras? Vamos ver aí. Existem algumas substâncias que não têm as mesmas funções dos nutrientes. É diferente. Entretanto, eles executam outras funções importantes no sistema digestório e são indispensáveis na nossa alimentação. Nesse grupo, temos o exemplo das fibras. As fibras são de origem vegetal e faz parte da estrutura dos vegetais. Elas fazem o quê? Diminuem a absorção desnecessária de gordura, atuam na formação das fezes e ajudam na digestão dos outros alimentos. Por serem, na maioria, de origem vegetal, as principais fontes de fibra são verduras, legumes, cereais integrais, frutas e farelos. Veja, esse grupo de fibras, principalmente as crianças, não gostam muito, né, de comer verduras e legumes. Muitas crianças torcem o nariz, né, para não comer aquela sopinha de verdura, aquela saladinha ali gostosa que a mamãe fez, né? Mas é importantíssimo para a sua saúde consumir fibras, meus amores. É preciso, né, para regular, né, o nosso organismo, a formação das fezes, né? O seu número 2 foi lá no banheiro. Tem pessoas que têm intestino preso. O que é isso? São pessoas que têm dificuldades para fazer o número 2. E quando vão ao banheiro, botam muita força. Tem gente que passa 2, 3 dias sem fazer nenhum efeito no banheiro. É que seu intestino preso. Falta de fibras no organismo. Principalmente para você aí, minha turminha de pré-adolescente, que está aí em processo de formação, em fase de crescimento. É preciso se alimentar bem, certo? Mesmo você não gostando de frutas, verduras e legumes, certo? É preciso. Olha que imagem bonita, quantas frutas, né? Maravilhosas. Legumes, verduras, né? Enche nossos olhos. Água. Qual a importância da água para o nosso organismo? É importante manter o organismo hidratado. Todas as reações químicas indispensáveis à vida acontecem com substâncias dissolvidas na água. Não existe ser vivo seco. Como a água se perde facilmente por evaporação, todo ser vivo deve repô-la constantemente. Deve receber, em média, 2 litros de água por dia. 2 por dia. Em média, tá? Mas você não precisa ingerir somente água pura. Pode ser sucos, frutas, legumes, leites, entre outros alimentos. Também são ricos em água. Ah, tem mais se você tomar refrigerante, por exemplo, Coca-Cola. Posso jogar por água? Claro que não, né, gente? Refrigerante não é saudável. Uma coisa é um suco de fruta, né? Um caldinho, leite, mas refrigerante em troca de água não é saudável. Na página 7 temos a informação nutricional, né, sobre a quantidade de nutrientes que cada alimento contém. São informações que tem na embalagem dos alimentos, né? Aqui nós temos uma tabela com essas informações. Elas devem apresentar a energia fornecida por cada porção, a validade, entre outros. Observando essas informações, podemos escolher melhor os alimentos, quais são os mais nutritivos, e ter uma alimentação mais saudável. Por exemplo, você pega aí um pacote de arroz, um pacote de bolacha, o seu biscoito recheado, um Danone, o que você pegar no rótulo deve ter esse quadro de informação nutricional, certo? E lá vai ter todas as informações. É bom você observar isso. E principalmente a data de validade, para não consumir alimentos vencidos. Faz mal à nossa saúde, tá, gente? O que é KCAL, quilocaloria? É uma unidade de medida que indica a quantidade de energia fornecida por um alimento. Aqui nós temos uma atividade na página 7, em que diz assim: traga para a sala de aula rótulos de alimentos industrializados. Como nós não estamos na sala, estamos em casa, então você tem aí no armário da sua casa, na sua despensa, vários alimentos. Você vai escolher 2 e vai analisar aí em casa, não é em grupo, você sozinho mesmo.
Você vai analisar esses alimentos, se ele é energético, construtor ou regulador. Por quê? Como eu vou saber? Primeiro, olha a tabelinha dele, certo? O que é que ele tem aqui? Valor energético, carboidrato, proteína. Veja se ele se enquadra em qual dos quadros, energético, construtor ou regulador. Aí você volta aqui, quais são os alimentos, tá? Que tem proteínas, reguladores, certo? E aí você coloca aqui, porque, ele é, por exemplo, energético. Por quê? Porque isso e isso. Quais são as diferenças nutricionais? Você pegou 2 alimentos, certo? Aí você vai comparar, esse aqui, ele é mais construtor. Não, esse aqui, ele é regulador porque ele tem isso. Qual deles é mais energético? Você vai ver aqui, ó, nessa tabelinha, o valor energético. Quantas quilocalorias tem eles, tá? Na página 8, temos aqui uma tabela. O alimento a cada 100 gramas, a quantidade de quilocalorias, certo? Temos aqui, de um lado, alimento, do outro, a energia. Alimento e a energia. Então, observe a lista, a quantidade de energia a cada 100 gramas e faça o que se pede. Viu a tabela? Certo. Letra A. Circule de azul os alimentos que você consome. O que é que você come aqui? Como maçã, iogurte, chocolate ao leite, queijo mussarela. O que é que você come? Circula de azul. De vermelho, os alimentos que contêm fibra. O que é que contém fibra? Eita, tio, eu não me lembro não que contém fibra. Então, você volta aqui ao nosso texto. O que é que tem fibra? Veja aqui, tá? Aí você continua, certo? É de verde, rico em proteína. O que é que tem proteína? Volta lá no texto, vê o que são ricos em proteína. D. Quais são os alimentos desse quadro que são os mais energéticos? Qual que tem mais energia? Quais são os alimentos que tem aí o valor de quilocaloria maior? Aqui, ó, energia, certo? Vai colocar aqui. Lembrando que quanto maior a quantidade de nutrientes presente em uma refeição, mais saudável é essa alimentação. Então, olha nessa tabela, quais os alimentos acima você deveria escolher para o seu almoço. Então, quanto maior a quantidade de nutrientes, mais saudável. Então, o que você aqui escolheria para o seu almoço aqui, certo? Aqui é pessoal, tá? No terceiro da página 9, no espaço abaixo, nesse espaço aqui, tá? Você vai fazer um desenho dos alimentos que esteve presente na sua última refeição. Por exemplo, se até essa hora eu só tomei café, ou eu lanchei, ou eu não almocei, então eu desenho aqui. Mas se eu já almocei, então eu vou desenhar aqui o meu almoço, certo? Aliás, o seu almoço, né? Você vai identificar o tipo de nutriente principal em cada um deles. Eu comi arroz, feijão, carne cozida, carne assada, um suco de fruta. Então, você vai dizer qual foi o nutriente principal em cada um deles e avaliar como está a sua alimentação. Se a sua alimentação está saudável? Não está boa? Precisa melhorar? Então, você vai aqui nas linhas abaixo, vai responder. Seus hábitos alimentares estão saudáveis? O que você poderia mudar para ficar mais saudável? Eu no almoço, por exemplo, eu não quis almoçar, eu comi pizza, por exemplo. Tá saudável? Eu comi um hambúrguer na hora do almoço porque eu não quis almoçar. Será que é saudável? Eu comi arroz, eu comi feijão, comi carne, comi um pouquinho de salada e um suquinho de fruta. Opa, melhorou, não foi, gente? Então, você tem que ser verdadeiro. Coloca aqui o seu almoço e dizer se tá saudável ou não e o que pode melhorar, tá certo? Vamos lá responder?